Bem-vindo a mais uma aula. No último vídeo, a gente fez nosso primeiro effect. Então, a gente identificou aqui a chamada do Load Shopping List dessa action. E a partir dessa action, a gente buscou os dados no banco de dados, né, o Get Ingredients. Lembrando que esse banco de dados, na verdade, é um mock que a gente fez. Então, a gente só retorna um observable de um array aqui. E a gente atende a action Load Shopping List, busca os ingredientes, e aí, com base nesses ingredientes, a gente chama o Load Shopping List Success, ou Load Shopping List Error, em caso aconteça algum erro aí na nossa chamada HTTP. Se você ainda quer ver mais detalhes sobre esse assunto, volta no vídeo anterior, caso você não tenha visto. E a ideia agora desse vídeo é a gente terminar o CRUD, né? Terminar o create, fazer o create e delete, pelo menos dos dados aqui. Então vou pôr para rodar o projeto. A gente tem aqui então o nosso Load Shopping List e o Load Shopping List Success. Então, a gente já fez a consulta aqui. E agora a gente vai permitir que quando o usuário selecionar a informação aqui do ingrediente e da quantidade, clicar no botão Add, ele vai adicionar um item a mais aqui, certo? Então vamos lá, o que a gente vai fazer primeiro são criar outras actions, né? Deixa eu fechar tudo isso aqui e ir direto para as actions. Primeiro a gente vai criar as actions novas, né? A gente vai colocar aqui export const, ó, impressionante, a inteligência artificial já traz pra gente, né? Add shopping list item create action. A gente vai usar o que ele está sendo sugerido aqui, né? Então, no próprio shopping list, né, lembrando que o que a gente coloca aqui dentro é informação de a origem da action. Porque às vezes você pode executar a mesma ação de origens diferentes, né? Então, nesse caso, é sempre recomendado criar mais de uma action. Se mudar a origem aqui no caso. No caso, vai ser o shopping list, né? Que vai ser esse próprio componente aqui que vai chamar a action, né? Aqui, ó. Shopping list component. Então, para criar um item novo na nossa lista de compras, a gente tem aqui um item, que é o iShoppingListItem, certo? E o iShoppingListItem tem um ID, um name e a quantidade. Só que tem um porém aqui, né? O ID a gente não vai ter na hora de criar. Então, eu posso deixar... Uma coisa que eu posso fazer, eu posso deixar aqui opcional o ID. Essa é uma alternativa. Ou, em vez disso, né, para manter uma certa consistência aqui nos dados, porque se a gente parar para pensar, o ID nunca pode ser nulo, né? Mas no momento da criação, eu tenho só o nome e a quantidade. Então, tem duas alternativas. Uma delas é passar as informações aqui que eu vou precisar para criar o meu item apenas com os atributos que ele tem, né? Como, por exemplo, o name. É o name, né? Deixa eu ver. É o name e a quantity. Poderia pegar só esses dois aqui na prática, né? Vou até copiar daqui. Poderia fazer isso. Né? Que é uma vírgula. Poderia fazer isso. Agora, nem sempre essa seria uma melhor abordagem, né? Por quê? Porque dependendo da minha interface aqui, eu posso ter muitos atributos. E aí não compensa ficar criando um por um aqui. Eu poderia, como eu disse, colocar opcional aqui o ID, ou poderia criar uma outra interface, né? Por exemplo, fazer assim, export interface iShoppingList create base, por exemplo. É uma base para a criação dele, que vai ter o nome e a quantidade. Eu até trouxe aqui pra gente. E esse cara aqui, essa interface, a gente vai colocar assim, ó, extend iShoppingList. Opa, aqui ó, já trouxe também. E aí eu tiro o ID e o name. Então eu vou ter o meu iShoppingListItem, ele vai ter só o ID. Só que ele vai estender essa outra interface aqui. Então ele vai herdar, a gente vai ter uma herança aqui dos atributos do anterior, né? Então eu uso o createBase aqui. Posso fazer isso, ó. Né? Colocar aqui qual que era o nome que estava aqui. Então eu não crio apenas essa action, mas eu vou criar também as outras, né? Que
vai ser, no caso, add shopping list success e o error. Bom, como a gente pode deduzir, o GitHub Copilot vai preencher o resto pra gente, né? Vamos lá. Fica fácil programar assim, né? Esse tipo de coisa facilita bastante. Né? Então, na prática, é isso que a gente quer mesmo, né? O add shopping list item success, ele vai receber o próprio item também, só que pode ver, ó, que interessante, ele já está passando a interface já do item criado, porque é o que retornar do banco de dados que a gente vai trazer aqui. E agora a gente pode ir direto para o reducer. E aí a gente já tem algumas coisas que acontecem aqui, né? No reducer, e a gente vai acrescentar as novas actions aqui. Então vai ser on add shopping list. Eu vou criar uma coisa a mais aqui, além do isLoading no nosso state, eu vou colocar também isSaving. E aí eu tenho que colocar o padrão aqui false também. Por que que eu vou usar esse estado aqui? Porque é com esse estado isSaving que eu vou deixar o botão desabilitado para prevenir que o usuário clique 2 vezes, talvez clique rápido e seja criado aqui 2 itens de uma vez só. Então, a partir do momento que ele executar a ação add shopping list item, o que eu quero fazer? Eu quero deixar vou passar o próprio state e saving true. E aí agora vamos deixar a AI fazer o resto, né? Vamos ver. Aqui, ó, o add shopping list item. Na verdade, tá errado aqui, ó. Dessa vez ela errou. Vamos voltar aqui. Success. Vou passar o state e vou passar o próprio item, certo? E o item, o que eu vou fazer, eu vou acrescentar ele aqui no state. Agora sim. Estou passando as entidades, né? Para as entidades aqui, eu estou passando uma cópia do que já existe, mais um item novo. Então, esse aqui é um array, lembrando, com a cópia do que já existe, mais o item novo. E o isSaving agora ele é falso, então não está mais salvando, já quer dizer que já salvou. E agora eu preciso remover também o isSaving caso seja erro, né? Dá um Ctrl ponto aqui para acrescentar. Lembra que a gente importa tudo aqui em cima, né? Ó. Eu dou o Ctrl ponto para ficar mais fácil aqui para acrescentar. Então, o nosso reducer está pronto. E antes de fazer o nosso effect, a gente tem que primeiro fazer o serviço aqui, né? A chamada para API, nosso mock, no caso, né? Então, eu vou fazer aqui o add ingredient. Na prática, ele vai fazer literalmente isso. Vai receber o ingrediente, vai pegar o nosso mock aqui e vai dar um push aqui para acrescentar o item a mais nesse array aqui. Porém, tem um detalhe. A gente vai fazer o seguinte, o ingrediente que a gente vai receber aqui, ele é do tipo shopping list create base. E aí, como você pode ver, ele está dando um erro aqui. Por quê? Porque esse array aqui, ele espera o quê? Na verdade, a gente pode tipar ele, que ele não está tipado, né? Vamos tipar ele primeiro. Ele vai receber aqui, ó, o nosso iShoppingList create base, certo? Então, aqui a gente vai receber o create base. Aqui é só iShoppingList item. Só que um array, claro. E aqui ele está com esse erro, porque ele está falando que esse array aqui, ele é do tipo iShoppingListItem, só que eu estou tentando dar um push em um outro item. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um objeto novo aqui. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, 3 pontinhos ingredient. E aqui, vou pegar um ID e vou pegar a quantidade mais 1, por padrão. Ele está, na prática, gerando um ID novo, né? Então, se o último ID era o 3, no caso aqui, ele está criando um com ID 4.
No fim das contas, o ID é a mesma coisa que o index, né? Do meu array. Mas isso aqui é só para mock, então tudo bem. Claro que aqui na prática seria uma chamada HTTP post para você estar incluindo no seu banco de dados, né? Para ficar um pouco mais simples, eu vou mudar esse nome aqui de ingredient para item. Vou dar um F2, item. Então eu estou criando um novo objeto que tem todos os atributos de item, mais o ID. Porque o ID é obrigatório. Agora sim, a gente tem todos os atributos que são necessários aqui para esse tipo, né? iShoppingListItem. Ele tem um ID, name e quantity. Temos o nosso serviço e agora a gente pode criar o nosso effect. Então o que a gente vai fazer? Vai criar um novo effect aqui. Export const add shopping list effect. Create effect. A gente vai passar actions. Vai fazer um inject aqui das actions. A gente vai passar também o service. Na prática já está pronto de novo. Vamos lá. Vai passar um service. Shopping list service. A gente vai passar aqui o mesmo serviço. E aí a gente tem esse add shopping list item. Então a gente vai dar um Ctrl ponto aqui para importar o nosso add shopping list item, essa action. Uma vez executada essa action, olha só que diferente. Aqui, ó, no meu switch map, eu estou passando um item aqui. Porém, primeira coisa, eu não vou usar o switch map, eu vou usar o merge map. Porque na prática, o que acontece? O switch map, se você fizer uma chamada aqui para essa action, e aí tiver um switch map aqui, e se rapidamente você fizer uma segunda chamada aqui para o add shopping list item, vamos supor que o usuário clica, não seria o caso de clicar duas vezes, né? Mas vamos supor que por algum motivo a gente recebe duas vezes, duas chamadas, pode ser diferente, de dois itens diferentes, dois itens novos. Quando ele chega aqui no switch map, se essa pipeline não tiver terminado, não tiver sido concluída, ele vai ignorar o primeiro e vai fazer só o segundo. Então a gente precisa do merge map. O merge map ele vai garantir que toda vez que essa action for chamada, o item vai ser incluído. Aqui a gente não se importa em fazer um switch map, porque se tiver redundância na chamada dessa action, não tem problema, a gente pode ignorar mesmo a primeira, entendeu? Se chamar duas vezes, a gente vai para a segunda. A última vez que chamar, a gente vai trazer os dados mais atualizados, né? Agora, no caso de você incluir um item novo, você não precisa, você não pode fazer isso, né? Então você pode perder informação. Às vezes você tem algum item que deveria ter sido incluído, mas não vai ser, se você usar o switch map aqui. Então tem que ser o merge map. Aí você fala, ah, mas e o clique duplo? Vai ficar redundante? Não. Aí a gente vai tratar com o saving que a gente criou, né? Que é esse outro item que a gente criou aqui no nosso state aqui, ó. Saving, né? Aí depois você vai ver como que a gente vai fazer isso lá no componente. Então a gente vai continuar aqui, ó, vai dar um add ingredient, só que tem uma coisa errada aqui, né? Eu acrescentei, mas faltou eu dar algum retorno. Que retorno? Desse item novo. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, const new item. E aí ele vai ter esse conteúdo. Esse cara aqui, eu vou incluir aqui no push. O item novo que eu criei. E eu vou retornar ele também. Só que eu tenho que retornar ele como observable, lembra? Olha lá, já trouxe aqui pra gente. Então, como observable, eu vou retornar esse item novo. Porque quando a gente chama uma API para incluir um item, a gente espera que essa API retorne pra gente o item criado com o ID, né? O ID ele é gerado lá no banco de dados. Então, de volta aqui, a gente já resolveu aquele problema, que ele não estava identificando o pipe aqui, porque o nosso método aqui de serviço não estava retornando um observable para a gente. Então vou clicar aqui, ó, vou Ctrl ponto. É o mesmo esquema, né? A partir do momento que eu recebo meu item de volta aqui, eu estou acrescentando aqui com sucesso o item aqui. Aí você fala, nossa, tudo o mesmo nome, né? Tá confuso. Então, para não ter confusão, o que eu posso fazer é chamar isso aqui de new item, ou item created. Vou dar um F2. E aí, o que a gente faz? A gente passa aqui, o atributo tem que ser o item, né? Porque o success é o que ele espera. Ele espera um item.
um atributo item, que é o iShoppingListItem. Então lembra que a gente recebe nessa action o iShoppingListCreateBase, passa ele aqui, é o que a gente passa para o serviço, que ele espera isso também. E ele retorna já o iShoppingList já pronto. O segundo interface que a gente criou. Praticamente é isso, o effect está pronto, só que em algum momento a gente tem que chamar essa action, né? addShoppingListItem, e a gente vai fazer isso lá no componente. Vou fechar o resto. Então se a gente olhar o nosso componente aqui, ele tem um HTML, ele tem a lista aqui, mas a gente tem um addIngredient em outro lugar, né? Em outro componente. Não é no mesmo ShoppingListService. Ele está aqui, ó. addIngredient. A gente até tem a function aqui dele, né? Se a gente olhar o componente, o HTML, ele já tem um clique aqui no botão que a gente vai acrescentar ele aqui. Então aqui a gente vai ter que criar o nosso formulário, né? O form para acrescentar o ingrediente aqui. Como eu não quero estender muito o vídeo com outro assunto, eu vou criar o form aqui pra gente. Depois dou uma visão geral e a gente continua com um assunto mais importante aqui do vídeo, que é o fato aqui de usar o NGRX para incluir um item novo. Voilá! Pronto. O que eu fiz aqui? Como você pode ver, se a gente chegar aqui no Shopping List agora, o botão está desabilitado, porque o formulário está inválido, né? Então eu preciso preencher alguma coisa nele. Aí, se eu clicar aqui, ele vai dar um console log aqui pra gente. Então, só para dar uma visão geral do que eu fiz, eu criei aqui um formulário, sem um tipo definido mesmo aqui. Criei um form group com os dois atributos, nome e quantidade, e eu coloquei validator neles, né? Coloquei obrigatório nos dois, tanto no nome quanto na quantidade. E aí quando a gente chega nessa function addIngredient, a gente só dá um console log aqui no form, no valor dele. E aqui no HTML, coloquei aqui um form group, com esse form que a gente criou. Estou passando o form control name aqui, para colocar referência no formulário, nos inputs. E eu coloquei também esse atributo disabled no botão. Então, enquanto o formulário está inválido, o botão ele fica desabilitado, né? E aí o form vai estar inválido enquanto os atributos não são preenchidos, porque eles são obrigatórios, né? Outra coisa importante que eu fiz foi acrescentar aqui no app module Reactive Forms Module, para a gente poder usar um form reativo aqui. Senão a gente não teria acesso a esses atributos aqui, o form group, a gente não teria nada disso aqui. É claro que se você estiver usando standalone components, você pode importar tudo direto no componente, né? A gente pode falar disso em um outro vídeo. Daqui em diante, agora a gente volta para o NGRX. Então a gente vai chamar a nossa action, né? Ao invés de dar o console log aqui, o que a gente vai fazer aqui no constructor, eu vou importar também a store. Nossa store aqui. NGRX store. E aí eu vou executar um dispatch aqui. Vou dar um dispatch e quem que eu vou chamar? addShoppingListItem. Vou chamar essa action e eu tenho que passar aqui dentro o próprio form, né? Se eu colocar this.form.value, ele vai passar aqui o nome e a quantidade, que é exatamente o valor desse form, igual a gente viu lá no console log, né? Vamos ver como é que tá então? Vou colocar aqui um refrigerante, vou colocar soda. Vou colocar 1. Se eu clicar em add, será que vai dar certo? Opa, deu um erro aqui, vamos ver o que foi. Tá dando um erro aqui no push. Eu vou abrir aqui o serviço, vamos descobrir o que é esse erro. Bom, tem dois problemas que eu achei aqui. Um deles é que a gente precisa colocar aqui como item, né? Se a gente olhar action, ele está esperando o atributo item. Então a gente tem que colocar aqui item, ele vai receber this.form.value. Aí sim, os valores do formulário vão ser os atributos desse item. E outra coisa que está errada é o seguinte, se a gente olhar aqui no serviço, esse array ele é imutável, então não posso dar um push nele.
Então, ao invés de dar um push, eu vou seguir a mesma lógica que eu fiz lá no Reducer. Então, ao invés de dar um push, o que eu vou fazer? Eu vou comentar essa linha e vou fazer exatamente o que ele sugeriu aqui, ó. Vou criar uma nova, vamos chamar de nova instância desse objeto. É um novo estado dele. Eu estou passando um array com todos os itens que já existem, mais um novo item, em vez de dar um push. Então, estou mudando a abordagem. Se a gente voltar aqui para fazer um teste, vou deixar o Redux aberto e o console log aqui também, embaixo também, para a gente ver. Por exemplo, soda. Enfim, o item foi adicionado, né? Então, se a gente olhar aqui no... Deixa eu tirar o console log. A gente tem um add shopping list item. Que a gente está passando aqui, ó, a action com as informações dele. E aqui ele mostra o diff, ou seja, o que mudou? Ele colocou o isaving igual a true. Depois a gente vai estar usando esse atributo. E a gente tem o add shopping list success. O que ele fez? Ele acrescentou um item a mais aqui, ó. Se a gente olhar o estado agora, ele tem os 4 itens, né? Ele só mudou um pouco a ordem aqui dos atributos, mas não tem problema. No fim das contas é o mesmo. E ele apareceu aqui. Então se a gente acrescentar qualquer outra coisa aqui, ele vai acrescentar aqui pra gente. Uma coisa que a gente pode fazer para dar uma melhoradinha aqui é o seguinte. Primeiro é resetar o formulário, né? Primeira coisa, tem que colocar uma condição aqui, na verdade. If this.form is valid. Só se ele for válido, eu vou fazer isso, né? Uma segurança a mais. Embora o botão esteja desabilitado, e a gente pode dar um reset no form aqui. Então, a partir do momento que deu certo, a gente pode limpar os dados, né? Ah, detalhe. Você pode ver que o item sumiu aqui, porque no caso eu não estou usando o banco de dados, eu estou usando um mock, né? Então ele preencheu as informações no nosso estado aqui no Redux, no Reducer, mas no fim das contas ele preencheu uma variável também aqui, que é um mock nosso. Se fosse o caso do banco de dados, eu não precisaria trazer as informações do banco de dados de novo. Por quê? Porque o nosso Reducer, aqui, vamos abrir ele, só para ficar importante, informação, para ficar bem claro aqui para você. Se você olhar aqui no Reducer, é aqui que a gente está persistindo os dados no nosso estado, no nosso gerenciamento de estado aqui. Então você não precisa buscar os dados no banco de novo, entendeu? Buscar atualizado. Porque isso a gente já acrescenta aqui, ó. Então vamos colocar aqui teste 1. Aí a gente criou aqui um item novo e limpou os dados agora. A gente resetou o form nosso. Só para finalizar então esse vídeo, eu queria dar uma melhoradinha nisso, né? Que na verdade não é tudo shopping list. Então aqui onde está shopping list é o componente da lista. Aqui, ó, que é o shopping list component. Só que a action que é chamada para adicionar o shopping list item, ele na verdade não está vindo de shopping list, ele está vindo de add ingredient. Então eu vou mudar essa action aqui para colocar aqui add ingredient, que é a origem da onde essa action está sendo chamada. E a mesma coisa com os demais. Se eu olhar aqui o add shopping list item success, na prática ele não é nem chamado do componente, ele é chamado do effect, né? O effect que chama ele. Então vou colocar aqui também. Na verdade, isso aqui é vem de shopping list effects. É a mesma coisa o error. Ele vem de lá também, né? É lá que ele é executado. E aqui embaixo, no caso. A mesma coisa com os demais aqui em cima. Ó. Load shopping list success e o list error também vem do mesmo lugar. Eu vou copiar isso aqui. Com esses dois aqui, ó. Vem daqui. Agora sim eu tenho uma descrição mais coerente das minhas actions. Load shopping list. Se a gente dar uma olhada aqui, ó. Agora sim, ó. Load shopping list. E load shopping list effects. E a gente tem o add ingredient e o load shopping list effects também. Então agora a gente tem uma descrição mais clara da origem de cada
action. Isso é importante colocar porque quando você tem muitas actions, às vezes fica um pouco difícil você identificar onde que tá dando algum erro, eventualmente, né? Então é isso. No próximo vídeo a gente vai estar falando aí sobre o loading state e o saving state, né? Pra gente afetar aí o botão e colocar um loading para o usuário.